A dislexia, ela não impede ninguém de se tornar um profissional de altíssimo valor. A dislexia, ela não me impediu e ela não precisa impedir você. O que eu vou trazer agora são elementos importantes que vão valorizar você no seu trabalho, na sua profissão, nos seus negócios. Por isso, prestem atenção, são elementos importantes que eu apliquei na minha vida que certamente, se você aplicar na sua, coisas boas vão acontecer. Primeiro ponto, o teu primeiro emprego, ele não precisa te trazer um alto salário logo de cara. Ele precisa te agregar conhecimento. Porque veja bem, um profissional de alto valor é aquele profissional que eu chamo de profissional T. Tem um conhecimento genérico entre vários fatores, entre várias situações da tua profissão, porém é altamente especialista em um ou dois elementos. Então, meu amigo disléxico, logo nos teus primeiros anos profissionais, busque se conectar com os melhores. Busque estar perto das pessoas que mais dão resultado na empresa e aprenda com elas. Pergunte tudo. Aprenda como é a rotina, aprenda como é o cotidiano, aprenda o que essas pessoas fazem para ser tão boas naquilo que elas são e emule isso para a sua vida. Conforme você for evoluindo nesta profissão, nesta empresa ou em outra empresa, você vai descobrindo qual que é a tua vocação lá dentro, qual que é a área que você mais se identifica. É aí que você vira especialista numa área só. Segundo ponto, a lógica do diamante e do ouro. Por exemplo, a minha aliança é uma aliança de ouro. Por que o ouro ele é caro? Porque ele é raro. Por que o diamante é mais caro ainda? Porque ele é mais raro ainda. Ele é difícil de extrair, ele é difícil de encontrar, ele é difícil de trabalhar e ele é escasso. Ou seja, você, meu amigo disléxico, vai ser aquele profissional que mais vai ganhar na empresa, que mais vai galgar posições maiores, se você for raro na tua profissão. E o que é ser raro na tua profissão? Depende. Faça uma listinha. O que torna você mais raro ainda? É certificações que você tem? Por exemplo, eu sou empresário, sou sócio de uma empresa de marketing digital e eu tenho todas as certificações do Google, por exemplo. Os clientes que vão vir até mim vão pensar assim, caraca, o Pipo, as pessoas que trabalham com o Pipo, elas são brabas. Elas têm essas certificações necessárias, caraca, elas entendem o que elas estão falando. Então eu te pergunto, o que é para você na tua profissão ser uma pessoa escassa, ser uma pessoa rara? Depende. Então, faça uma listinha pessoal para ti. O que essas pessoas que mais ganham na minha profissão, elas têm que eu não tenho? E persiga isso. Terceiro ponto, profissionais de alto valor evitam erros bobos nas entrevistas de emprego. Por exemplo, eu já participei de muita entrevista de emprego e eu estou agora do outro lado. Eu dou entrevistas de emprego para pessoas que vão entrar na minha empresa. E eu dos dois lados eu posso elencar alguns erros bobos que os candidatos cometem. Por exemplo, fujam de respostas prontas. Por exemplo, quando o entrevistador te perguntar qual que é seu grande ponto fraco. Jamais fale a resposta pronta, eu sou muito perfeccionista. Meu querido, essa resposta pronta você já deu, outras trocentas pessoas já deram. Sempre quando eu faço essa pergunta, 99,9% das pessoas vão nessa resposta pronta. Fuja de respostas prontas. O entrevistador, quando ele faz esta pergunta para você, ele não quer saber efetivamente qual que é o seu pior defeito. Ele quer saber como você lida com a sua maior dificuldade. Por exemplo, na minha época, como é que eu respondi essa pergunta? Falei, olha,
O meu grande ponto fraco é que eu posso cometer erros de português porque eu tenho dislexia. Só nesse momento que eu falava da dislexia na entrevista de emprego. Olha, eu, por conta da minha dislexia, eu posso cometer algum outro erro de português, porém, para evitar isso, eu tenho 4, 5 dicionários no meu celular, também ando com um dicionário na bolsa, para não deixar passar nada. Com relação a isso, pode ficar tranquilo que eu tenho processos para não deixar acontecer nenhum erro ortográfico. É isso. O entrevistador quer saber como você lida com suas dificuldades. Quarto ponto, soft skills que te dão um diferencial em qualquer profissão. Soft skills, diferente de hard skills, que são habilidades inerentes do seu trabalho, soft skills são aquelas habilidades que te dão aquele diferencial, aquele destaque que vão muito além do que conhecimento técnico. Por exemplo, soft skills importantes. Primeiro ponto, oratória. Capacidade de falar bem, de se comunicar bem. Outro, retórica. Enquanto oratória é falar bem, retórica é a arte do convencimento. Outro ponto de soft skills, inteligência emocional, ou seja, não se desesperar quando acontecer uma situação adversa no trabalho. Não ser aquele emocionado que quando acontece um problema só reclama. Não, é aquela pessoa calma, centrada, que busca soluções e que os outros colegas procuram. Você é esse tipo de pessoa? Se não, busque trabalhar as suas soft skills. Quinto ponto, cheguei a falar isso antes, mas um ponto só para isso. Faça perguntas inteligentes para os melhores à sua volta. Meu amigo disléxico, você não precisa ser o mais brilhante, você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser aquele que lê mais rápido ou que aprende mais rápido, mas você precisa ser aquele que é mais curioso, que se esforça mais e que pelo menos sabe fazer boas escolhas das conexões que estão à sua volta. Ou seja, veja ao seu redor quem são os melhores e grude neles. Aprenda com eles. Extraia o melhor deles para a sua vida. Sexto ponto, chegue cedo no trabalho. Preste atenção, chegar cedo no trabalho, às vezes até antes mesmo do seu chefe, te dá destaque. Por quê? Não porque chegar cedo em si, isoladamente, é uma fórmula mágica, secreta e tal. Não. Mas chegar cedo vai transmitir uma mensagem aos seus superiores. Vai transmitir uma mensagem de que você é interessado, de que você é empenhado. Você, meu amigo disléxico, em algum ponto ou outro, você vai cometer algum erro no seu trabalho. Ou um erro ortográfico, ou um erro de organização, ou um erro de receber ou transmitir informação equivocada. Acontece. Isso é por conta da nossa dislexia, isso não tem o que mudar. Porém, enquanto a gente tem dificuldade em algum ponto, a gente tem que se destacar em outros, porque na balança você tem que ter mais imagem positiva do que imagem negativa. Então, se a dislexia vai nos trazer alguma dificuldade de um lado, você precisa compensar com outros elementos. E é disso que eu estou falando até agora. Então, chegar cedo é um dos elementos que vai contrabalancear a balança, trazendo o quê? Interesse, mostrando que você é uma pessoa focada, mostrando que você é uma pessoa empenhada, trazendo uma boa mensagem e construindo uma boa imagem para você. Sétimo ponto, disciplina é o verdadeiro passo para a liberdade. Ser uma pessoa disciplinada, regrada, é o que vai te destacar no longo prazo. Por exemplo, na faculdade, eu não era a pessoa que ia para os bares, eu não era a pessoa que ia para as festinhas, eu não era a pessoa que ia nos festivais, eu que sentava a bunda e estudava. Por quê? Porque sim, a dislexia me trazia uma dificuldade de interpretar textos acadêmicos. Eu demorava mais para aprender as informações. Então, se eu demorava mais tempo, eu precisava criar mais tempo. Então, como eu criava mais tempo? Levantando
mais cedo. Eu levantava às 5 horas da manhã todos os dias para estudar. De fim de semana, eu levantava às 6 horas da manhã para poder estudar. Além disso, participei de monitorias, grupos de estudo, iniciação científica, diversos pontos eu me conectava, eu fazia para poder assimilar melhor o conteúdo. De tal forma que no meu TCC, o meu TCC foi um dos melhores TCCs do curso de Publicidade e Propaganda do ano que eu me formei. Vista-se bem, porque a boa imagem abre portas. O que eu quero dizer com isso? Pessoas são preconceituosas e as pessoas estão constantemente analisando umas às outras. As pessoas estão constantemente analisando a imagem que você transmite. A imagem que você transmite é de um estagiário recém-formado? Ou a imagem que você transmite é de um homem ou de uma mulher de negócios? As suas roupas sempre estão surradas ou as suas roupas estão sempre bem cuidadas e alinhadas? Quando eu trabalhava em empresa, era funcionário, eu me vestia, buscava me vestir até muito melhor do que os meus superiores, do que os meus chefes. E vestir-se bem, você não precisa gastar muito dinheiro. Tem muita roupa boa do Mercado Livre que custa muito pouco. Basta o que você saber fazer as combinações certas. Então, sempre busquei me vestir muito bem. Por quê? Porque eu transmitia uma imagem de autoridade. E transmitindo uma imagem de autoridade, quando surgia a oportunidade, eu era lembrado. Nona regra: não descarte a possibilidade de empreender. Muitas pessoas, muitos disléxicos que aqui me seguem, reclamam que é muito difícil conseguir passar numa entrevista de emprego, entrar no emprego dos sonhos, e ficam me perguntando: Pipo, qual é a melhor empresa para um disléxico trabalhar? Eu respondo: a melhor empresa para um disléxico trabalhar é aquela que ele mesmo cria. Então, crie o teu emprego. Crie a tua empresa, empreenda, coloque os seus sonhos no papel, ganhe dinheiro com isso, ganhe dinheiro resolvendo problemas na sociedade. Não há problema nenhum nisso. A melhor empresa para o disléxico trabalhar é aquela que ele mesmo cria. E por fim, meu último conselho para um disléxico ser um profissional de alto valor é: aprenda sobre investimentos. Por quê? Aprendendo sobre investimentos, você saberá como fazer o dinheiro trabalhar para você, ao invés de você viver trabalhando para dinheiro. Por exemplo, você sabe o que são juros compostos? Você sabe qual que é a diferença entre um CDB e um fundo imobiliário? Você sabe o que é reserva de emergência? Você sabe como fazer boas escolhas de fundos para ter, por exemplo, renda passiva? Você sabe o que é renda passiva? São elementos aqui que eu não vou discorrer muito agora, mas são elementos muito importantes porque isso, com o dinheiro que você recebe, ao invés de você gastar tudo e explodir seu cartão de crédito em dívida, você não, sempre reservar uma parte para que no longo prazo você tenha uma excelente reserva para sua família, para você mesmo, para os seus filhos, enfim, para você saber como fazer o dinheiro trabalhar para você. E aí, fez sentido o que eu trouxe aqui? Assim como os grandes atletas, para você ser um profissional de destaque de alto valor onde você está inserido, não é fácil. Porém, seguindo rotinas, seguindo processos, se esforçando, dando aquele 110% que os outros não estão fazendo, nada vai te parar. A dislexia não vai te parar. Por isso, é como eu sempre falo: grandes disléxicos nunca desistem. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e leva essa frase para tua vida: grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.